Eu vou. Eu vou porque a gente que acredita no Senhor, a gente sabe. Quando a nossa confiança está nele, a gente sabe que as situações, as circunstâncias, elas não são para nos matar. Elas são para nos fazer acreditar cada dia mais que Ele é e que Ele pode. Amém. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 124, que diz assim, ó: se não fosse o Senhor, nós não estaríamos mais aqui, meu amado. Os nossos inimigos já tinham nos devorados vivos. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos... Pode se sentar, gente. Nós não estaríamos mais aqui. E o Senhor nos dá graça todos os dias, para que nós possamos nos levantar diante das circunstâncias. Ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, porque tem situações que é de dor, que é de sofrimento, mas não é para a morte. Não é para que você morra diante do problema. Não é para que você morra diante da circunstância. É para que você se levante. É para que você entenda que o Senhor tem poder para mudar a tua história. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre... É uma palavra muito conhecida da igreja também, que se encontra em 2 Crônicas 20. Eu vou ler até o versículo 12. Para ser inabalável, meu amado, nós temos que ter convicção, ter uma certeza de que nós não somos inabaláveis com as nossas forças. As nossas forças são limitadas. Nós não temos força suficiente para enfrentar qualquer situação que seja. E nessa palavra, é uma palavra que fala sobre Josafá e sobre aquela batalha que todos conhecem, né? Vamos ler a partir do versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não é tu Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e os destruíram. Eis que eles estão recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua prosperidade, que deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós
Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, todas as vezes que eu oro, eu falo para o Senhor isso. Senhor, eu não tenho forças. As minhas forças estão acabando. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão no Senhor. Você sabe o que te faz inabalável, meu irmão? O que te faz inabalável é olhar para o Senhor. Porque se você desviar os teus olhos dele, você cai. Se você tirar os teus olhos do Senhor, você cai. Você desiste, porque as tuas forças não são suficientes. Nós não temos força suficiente. Nós buscamos todos os dias no Senhor a força necessária para a gente vencer. Porque é só nele que a gente encontra. É só Ele que pode restaurar todos os dias as nossas forças, nos levantar para a guerra, meu irmão. Porque todos os dias nós somos jogados aí, guerreando. Como eu falei, gente, eu estava passando na rua, vindo assim apressada, porque tinha um compromisso. E de repente um moço surgiu do nada e me abateu. Aí eu falei, Jesus amado, na hora assim, você pensa em revidar, em xingar, em falar alguma coisa. Mas eu falei, a única coisa que eu falei, Senhor, cuida dessa bênção, porque eu tenho outra coisa para fazer, eu preciso correr. E eu falei, só olhei para trás e falei, meu Jesus, o que aconteceu? Eu nem entendi, na verdade. Jesus, o que aconteceu? Eu falei, cuida dessa bênção aí, Senhor, porque eu tenho outra coisa para fazer. E corri para o compromisso. Nossas forças nós somos entregues aí todos os dias às lutas, às guerras. Não está fácil. Todos os dias é uma guerra diferente, são situações diferentes. Como eu disse aqui, foi enfermidade, foi um filho que ficou doente, seguido do outro, e a casa toda ficou doente. E você olha e você fala assim, você vai desistir? Você tem que levantar, porque senão a casa cai. Você tem que se levantar, você tem que buscar, porque senão a casa cai. Porque senão você não consegue. E a palavra, eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra inabalável. Quer dizer, fortemente apoiado, firme, fixo, profundamente enraizado e arraigado, que é resistente e que é firme e estável. Então, assim, ser inabalável é ser tudo isso. É a gente buscar tudo isso, ser estável, ser firme, ser forte, ser apoiado, ser fixo. Porque senão a gente não consegue. Se a gente for uma pessoa instável, que um dia está de um jeito, outro dia está de outro dia está de outro, a gente não consegue. O que alimenta a nossa fé, meu amado, é nós estarmos todos os dias buscando. Quando eu vou para o meu trabalho, tem o Paulo sabe, tem um percurso que todo mundo quer subir de ônibus. Eu não, ele já viu eu subindo a pé. Eu subo a pé porque eu falo assim, é o meu momento de academia, porque todo dia de manhã caminhando. Mas é o momento que eu tiro para falar com Deus. É ali que eu vou orando. E é ali que eu vou intercedendo pelo meu dia. E é ali que eu vou abençoando as pessoas que eu vou vendo no caminho. A gente está ali, a gente passa por muitos moradores de rua. E ali eu vou orando e vou falando, Senhor, muda a história dessas pessoas. Muda, Senhor, a história dessas pessoas que estão aí nessa situação. E é um momento que eu tiro todos os dias para falar com Deus. As minhas amigas que trabalham lá no trabalho falam para mim assim, pega um ônibus, menina. Todo dia você sobe a pé. Eu falo, suba a pé, porque é o meu momento. É o momento que eu vou falar com Deus. Eu subo todo, eu chego lá assim, cansada, mas eu chego lá já cheia de Deus, porque eu vou profetizando no meio do caminho. E assim nós temos que fazer.
Mesmo quando as situações são tantas, porque tem mesmo, meu amado, os dias são maus, os dias estão sendo abreviados, e é bíblico, é da palavra que isso aconteceria, que esse tempo chegaria, que os dias se tornariam maus. Se nós não estivermos firmados no Senhor, a gente não alcança nada. A gente desiste. A gente está acostumado a ver muitas pessoas desistirem por muito pouco. Por muito pouco. Aí o casamento não está bom, desiste, casa de novo. Aí não fica bom também, desiste, casa de novo. E assim vai. Só que o problema não é o casamento. O problema é você se levantar e saber que quem está agindo lá. Quem é que está tentando destruir? Porque a função de Satanás é essa. A função de Satanás é pegar a tua fraqueza, é pegar a tua fragilidade para te fazer desistir. Porque se você desiste uma casa, desiste uma família, desiste um povo que confia, que acredita em você. Ser inabalável é você entender que você não tem que ser forte somente por você. Você tem que ser forte porque você é exemplo, porque você tem pessoas te olhando. Tem pessoas que olham para você e entendem e veem em você Deus. E confiam naquilo que você fala. Então, todas as vezes que você tiver uma circunstância, um desespero, alguma coisa que aflige o teu coração, que aflige a tua alma, faça como Josafá fez. Vem para o templo, vem para a igreja, vem aqui e fala: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor está aqui, e eu sei que o poder está em tuas mãos. E eu sei que a única pessoa que pode mudar a minha história é o Senhor. E assim o Senhor faz, porque o poder está nele. Mais adiante, se a gente for ler, a gente vai ver que o Senhor responde a Josafá e fala para ele que não é para aquele povo ter medo, que não é para se assustar, que naquela peleja eles não terão que pelejar. Que a batalha não era contra o povo de Judá, não era contra Josafá, mas era contra o próprio Deus. E ali o Senhor responde para Josafá: não tenha medo, levante e vá para o campo de batalha. Vá para o campo de batalha, porque lá você não vai lutar, você vai parar e vai observar. Vai adorar, vai louvar, vai orar, vai ficar em posição de guerra, mas não vai lutar. Porque quem pelejará por vós serei eu, né? O Senhor disse isso para Josafá. Essa foi a resposta para Josafá. Não lute com suas próprias forças. Aguarda. Eu vou lutar por você. Mas para nós chegarmos nessa posição de nós entendermos que o Senhor é quem peleja por nós, nós temos que ter a convicção, a fé, meu amado. Porque se você não tiver fé, você não acredita nas coisas de Deus. Tem um louvor do Kleber Lucas que eu gosto muito, que fala assim, ó: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar. Canta, gente, vocês sabem. Sem oração, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar
que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Então, assim, quando você chora, as suas lágrimas são para regar a tua fé. Mesmo quando você está na dificuldade, no aperto, quando você chora nos pés do Senhor, as suas lágrimas estão regando a tua fé. Elas estão te dando força para continuar, para prevalecer. Que nem a pastora falou sobre os remanescentes. Meu amado, tem muitas pessoas que não conseguem se firmar porque elas ficam olhando para as circunstâncias. Elas olham a dificuldade, no primeiro obstáculo que elas enfrentam, elas desistem. Porque elas pensam assim, eu vou na igreja, chega lá, vai tudo se resolver. E não vai, meu amado, não vai, porque nós temos que buscar todos os dias o Senhor. Todos os dias, para que o Senhor venha agir nas nossas vidas. Quando nós oramos, quando nós adoramos o Senhor, a adoração e a oração muda o ambiente. Lá dentro da nossa casa, quando a gente começa a adorar, orar, louvar, muda a atmosfera. Aquele peso que geralmente tem de situações, de condições que muda. Muda quando você começa a mudar a sua atitude. Quando você começa a querer ter essa fé inabalável. Ser uma mulher, um homem inabalável em Deus. Nas nossas forças, como já foi falado, nós não somos. Nós não conseguimos. E essa palavra, mais à frente, vai dizer que o Senhor deu a ordem a Josafá para não lutar com as próprias mãos. Para aguardar. E aí, o que foi que aconteceu? A palavra vai nos dizer que os próprios exércitos, porque eram muitos, era uma multidão de exércitos, eram muitas pessoas, eles se confundiram e se mataram entre si. Então, essa já é uma chave. Confunda o seu inimigo. Confunda o seu inimigo, porque ali Josafá obedeceu a ordem que o Senhor deu de não lutar com a própria mão. E confundiu o inimigo. O inimigo, eles começaram a lutar entre eles e a matar uns aos outros. E eles se destruíram. E ainda sobrou o quê? Os despojos para o povo de Judá. Eles ainda foram lá, ainda pegaram as riquezas, as joias, as coisas que ficaram lá. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? Você que está aqui, que veio aqui, que está, vem buscar o Senhor e vem buscar uma palavra de conforto ao teu coração, que está passando por tristezas, angústias, sofrimento, entrega nas mãos do Senhor. Coloca no altar do Senhor e confia. A fé, meu amado, é a certeza daquelas coisas que nós não vemos, mas nós cremos que vai acontecer. Então, todos os dias nós temos que declarar isso. Senhor, a fé, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Pode parecer impossível, mas eu creio que vai acontecer. Porque quando tudo diz que não significa que o Senhor não vai agir. Se eu parar aqui para falar para vocês tudo que eu estou vivendo, vocês vão falar assim, não. Você não está passando por tudo isso, não é possível. Não é possível, não. Mas, meu amado, todos os dias nós temos que nos superar. Fazer igual a Helene falou, passar uma maquiagem na cara, arrumar o cabelo, e levantar e ir para a luta. E buscar o Senhor. Porque é só nele que a gente encontra. É só Ele que pode mudar a nossa história. É só Ele que pode mudar a circunstância. Tira o olho do problema e vai para cima em fé, em guerra. E louvando ao Senhor e adorando, buscando. Porque é só assim que a gente vence. É só buscando no Senhor. O nosso refúgio está nele. Se não fosse Ele, você não estaria mais aqui.
Eu mesmo não estaria. Eu, se não fosse por ele, eu não estaria mais aqui. Diante de tantas situações que eu venho vivendo, foram aí uns 5 anos de luta após luta, perda após perda. Mas se você fosse entregar, você entrega um legado, porque não é só você, tem um legado, tem ali os seus filhos, tem as pessoas que dependem de você, que assim acreditam, porque nós que somos mulheres e somos coluna da nossa casa, nós sabemos que tem um monte de gente que se você cair, cai todo mundo junto. E é por isso que o Senhor nos chama para ser coluna. Às vezes eu falo assim, ai Jesus, eu estou tão cansada de ser coluna, eu queria tanto me encostar em alguém, mas eu estou mas não adianta, meu amado, porque Deus te coloca como coluna, Ele não te tira da coluna. Você é a coluna, você é o sustento da tua casa. Não tem jeito. Se você deixar de ser coluna e escorar em alguém, todo mundo vai cair junto. Todo mundo cai junto. E eu acho, eu falo assim, é muito difícil assim, porque às vezes, meus amados, eu tenho um propósito de oração com as minhas irmãs, já faz muito tempo, já uns 5 anos já. E a gente ora, eu aqui, minha irmã em Perus e a minha outra irmã lá em Portugal. Então assim, a gente tem um horário que a gente se fala lá, vamos para o propósito. Aí nós vamos para o propósito, cada uma posta a sua oração. E às vezes, assim, eu falo assim, Jesus, eu vejo a resposta da oração, eu oro, Jesus faz isso por aquele outro, mas e eu, Jesus? E a minha, e o meu? Como é que fica? E Jesus fala assim, primeiro através de você, a tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar. Porque nós temos frutos deste propósito, frutos. Eu quero aproveitar aqui para contar algo que Jesus fez através deste propósito de oração. A minha sobrinha engravidou o ano passado. Em agosto do ano passado, ela foi fazer um ultrassom e teve um diagnóstico terrível. Falaram que o bebê tinha uma má formação cerebral. Metade do cérebro dele, segundo os médicos, era água. E eles se desesperaram. O primeiro filho da minha sobrinha, né, tinha poucos anos de casada. E eles se desesperaram. O médico aconselhou, falou assim, tira a criança. Não vai nascer. Se nascer, vai morrer. Se não morrer, vai para a UTI. Era diagnóstico ruim, era um diagnóstico pior do que o outro. Todas as vezes que elas iam no médico, a minha irmã ligava chorando. Olha, o médico falou isso. Olha, é isso. Olha, ele não vai sobreviver. E a gente fala, nós começamos uma guerra, oração de manhã, de tarde, de noite. E começamos e orávamos de manhã, de tarde e de noite. E às vezes, quando uma desanimava, ligava, olha, vamos para o propósito. Nós não podemos deixar. Até o Matias, o nome dele é Matias. Até o Matias nascer vai ser oração de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. E assim nós fizemos. No dia 10 de dezembro... Não, eu esqueci de falar que um dia... Nós estávamos naquele propósito de outubro, da oração, lá o poder da oração. Sim. Aí o Marcos, ministrando aqui, ele falou assim, olha, Deus está confundindo diagnósticos médicos. E eu tomei posse assim de uma forma, eu falei, Jesus, eu recebo pelo Matias. E no dia 10 de dezembro, minha irmã liga, olha, a bolsa da Ju estourou e ela vai para o hospital. Vamos entrar em oração?
E nós começamos a orar, e eu comecei a orar, mas eu senti uma paz tão grande naquele dia, porque eu falei assim, Jesus, né, agora é a hora, né? E eu senti uma paz tão grande. E ela depois compartilhou que ela também, no centro cirúrgico, ela sentiu Deus ali. E ela falou assim para Deus, Senhor, antes de ser meu, Ele é teu. Então, que seja feita a tua vontade. Nasce o Matias. Eu queria até ter mostrado o vídeo, mas não. Nasce o Matias. E se vocês verem a má formação cerebral, e se você vê a criança que não ia falar, não ia se mexer, não ia ouvir, ia vegetar. É uma criança linda que ouve, que escuta, que se mexe, inteligente, extremamente. Ele tá com 4 meses hoje, agora. E ele é uma criança extremamente esperta. E quando eles lá em Portugal, tem médico de que, como ele tem, né? Gente, o pior, assim, pior não, né? O que prova que é Deus, que é um milagre de Deus. O problema está lá. O problema está lá. Nasceu, está lá. Ele faz o exame do cérebro, de um lado da cabeça dele, tem um problema. Mas não desenvolveu, não afetou, não tem nada que impeça ele de ter uma vida normal. Não há nada que impeça ele de ter uma vida normal. E isso, esses dias a minha irmã falou assim, teve uma médica que disse assim, que ele pode desenvolver ataque epilético. Aí eu falei para ela assim, ter crise. Eu falei para ela, que é uma crise perto do diagnóstico que ele tinha? De não viver, gente, de nascer e morrer. O médico aconselhou tirar, falou, não, tira, a gravidez não vai... até vai vingar, você vai conseguir ter ele, mas ele não vai sobreviver, não vai... Aí, assim, eu fico maravilhada que quando ela posta os vídeos lá na internet, ele presta atenção no celular, ele mexe as mãozinhas, ele mexe os pezinhos, ele conversa. Aí a médica esses dias levou na médica, a médica fez assim, ó. Ele tá muito fixe lá, o dizer deles lá, muito bem, tá muito bem ele, tá muito bem. Aí a minha sobrinha falou, tia, eu fiquei prestando atenção nas conversas deles lá, e parece que eles estavam pensando assim, será que o equipamento estava com problema? Por quê? Não sei, né? Não, mas não estava com problema, não. Ele tem, sim, lá um probleminha no cérebro, uma má formação. Mas, como o poder está nas mãos do nosso Deus, e ele foi consagrado, e ele foi entregue nas mãos do Senhor. Ele nasceu, ele não foi para a UTI, ele foi para casa junto com a mãe dele, contra todo diagnóstico humano, e ele está lá se desenvolvendo, muito bem, pela graça do Senhor. E isso foi por quê? Porque nós movimentamos em oração. Nós não aceitamos aquele diagnóstico. Nós clamamos ao Senhor e buscamos 3 vezes ao dia orando. 3 vezes ao dia orando e buscando. Quando uma desanimava, a outra, não, vamos, não tem tempo para ficar desanimada, não, vamos buscar. Os 9 meses está chegando, vamos buscar. E eu sempre incentivando, falando, não há nada que o nosso Deus não possa fazer. O diagnóstico pode ter sido o contrário, mas não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Ele é Deus, Ele tem todo o poder na mão dele. Então, se você... o que é? Né, o nosso problema diante de um milagre desse, gente? Uma criança que estava condenada a vegetar.
pelo médico ele não ia nascer, ou ia vegetar, ou ia ficar na UTI por sabe-se lá quanto tempo. E ele saiu do hospital com a mamãezinha dele. Saiu do hospital com a mamãezinha deles. E confundiu totalmente a medicina. Porque a minha irmã fala que quando ele tem médico, os médicos ficam surpresos com a evolução dele. Os médicos, a médica disse que pegou nas duas mãozinhas dele e tentou levantar ele, disse que ele foi bonitinho, sentou. E a médica falou, olha só, ele está evoluindo muito bem. E isso para quem não acredita, fica assim, ó, não é possível, em algum momento vai dar ruim. Algum momento vai dar ruim, né? Para quem não crê, fala isso. Em algum momento vai dar ruim, em algum momento vai manifestar. Mas nós que temos fé e acreditamos naquele que tudo pode, nós que não tiramos os olhos dele, sabemos que é a potente mão do Senhor que fez isso. Que foi sim um milagre. Que foi um milagre. E Jesus é isso, meu amado. Jesus é milagre atrás de milagre. Ontem, eu falei com a pastora hoje que ontem minha tia morreu. Eu só tinha uma tia, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E ontem ela faleceu. E a gente foi no enterro e assim, foi um momento tão lindo, mas tão lindo. Ela era cristã de muitos e muitos anos, muitos. Os filhos todos levitas, netos, tudo toca instrumento. Pensa num velório bonito. Porque nós sabemos que quando uma pessoa morre com Jesus, para onde ela vai, né? Ela estava acometida de um câncer já havia uns 3 anos, sofrendo. Mas sabe o que o médico falava? Que toda vez que ele ia dar um diagnóstico ruim para ela dava uma paulada nas pernas dele. Porque ela movimentava a fé dela e ela acreditava na cura. Aprove o Senhor a levá-la. Ele é o dono de todas as coisas. O tempo dela findou. Mas nós sabemos para onde ela foi. E foi um velório tão lindo, mas tão lindo, gente. O Espírito Santo tomou o meu tio falando em línguas ali, devolvendo ela para o Senhor. Foi assim, olha, eu nunca vi tamanha beleza. Nunca vi. Todos os louvores que ela gostava, os netos, os filhos louvando ali, tocando violão, cantando. Para muitas pessoas, as pessoas podem olhar e falar assim, ó, gente, mas não estão sentindo a morte, né? Não estão sentindo a morte? Está se despedindo dessa forma? Louvando, adorando, mas não sabemos para onde ela foi. É por isso que nós estávamos adorando. Nós devolvemos ela para o Senhor e nós sabemos que é só um até breve. Foi coisa linda do céu. Ela descansou, sofreu, mas talvez todo o sofrimento que ela teve tenha um propósito. Talvez eles não tenham entendido ainda, e vai descobrir mais para frente, mas ela teve, meu primo ontem falou para mim, Lê, toda vez que eu ia no médico, o médico falava assim para mim, eu venho com os exames, e aí eu vou falar, dona Benedita, a senhora, aí ela vem assim, não, eu vou fazer tudo o que precisar fazer, porque eu creio na cura. Não aconteceu a cura, mas ela voltou para casa, né? Ela voltou para casa, ela está nos braços do Senhor. E nós, assim, foi um velório e um culto de ação de graças. E foi também um conforto para nós, sabe? Assim, porque às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, mas como, né? Só crente mesmo, só vocês,
sendo crente para você acreditar nessas coisas, né? Porque é tipo assim, como você está se separando da mãe, está se separando de um ente querido, de uma pessoa que você ama, porque ela era muito doce, muito... Sempre tinha uma palavra, você ia chorar para ela, ela tinha uma palavra de consolo, de conforto. Todas as vezes que se reunia, era só sorriso, era só alegria. E sente, o coração sente, né? Que assim, mas não é desespero. É dor, mas não é desespero. A gente sente a tristeza de ter que se separar, mas não é desespero. Não é, porque a gente sabe que ela está lá com Jesus agora, né? Descansando no Senhor. E eu vi o meu tio ali, entregando ela para Jesus. E orando em línguas, foi assim algo que edificou tanto a minha fé. Porque eu falei assim, Jesus, precisa crer muito para fazer isso, né? Precisa você ter um coração muito firmado em Deus e nas coisas de Deus para você fazer isso no momento de dor, né? No momento de separação, no momento que você ali está perdendo uma companheira de 50 e tantos anos. E ele fez, ele entregou ela para o Senhor, orando em línguas. Foi tão lindo, mas foi tão lindo. Edificou a minha fé. E eu digo para vocês que tem qualquer problema, nada é maior do que o nosso Deus. Leia esse versículo quantas vezes for necessário. Leia o versículo número 12 do capítulo 20, que fala assim: ó nosso Deus, acaso não executarás o juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, ou a multidão de problemas, ou as circunstâncias e as situações. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. E não deixa os meus olhos desviados, Senhor. Não deixa. Fita os teus olhos nos meus. Fala para o Senhor. Fita os teus olhos nos meus, Senhor. Porque se eu desviar os meus olhos do teu, eu caio. E é somente Ele, meu amado. Somente Ele que tem esse poder. Somente Ele que tem o poder de edificar a tua vida na rocha inabalável. Só Ele. Nada mais. O mundo oferece coisas passageiras, situações passageiras, prazeres passageiros. Você vai lá, você está feliz hoje, mas amanhã você já não está mais. Quando você deitar a tua cabeça no travesseiro, você já não vai estar mais alegre. Só quem pode trazer esse nível de confiança, de alegria, de fé, de força é o Senhor. Só Ele pode. Se você quer se tornar uma pessoa inabalável, como nós temos tido essa campanha, né, essa série de mensagens inabaláveis apesar das circunstâncias, se você quer, fita os teus olhos nele. Coloca os teus olhos nele. Não desvie os teus olhos do Senhor. Porque Ele faz você ser inabalável. Ele faz você ser forte e corajoso. Nas nossas forças nós não somos. Nós somos limitados. O diabo, ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe. Tem uma história de uma série que eu estava assistindo com o Charles um tempo atrás. E é a história de gregos e troianos, né? Lá, da guerra de Troia. E eu estava observando, assim, eu fico assistindo só uns pedacinhos. Eu fico limpando casa, lavando roupa, para lá e para cá. E eu fico só assistindo uns pedacinhos. E eu estava observando Aquiles, né? Que era um guerreiro. Ninguém batia Aquiles, ninguém. Porque quando ele nasceu, o pai dele mergulhou lá, ele num rio
que era considerado um rio que dava imortalidade para a pessoa que entrasse nele. E o pai dele, quando ele era bebê, mergulhou ele lá no rio para ele ficar imortal, para ele ninguém vencer ele. E aquela guerra ali, ele ganhava todas. Ninguém conseguia bater o homem era forte demais. Teve um que teve uma percepção de onde era o ponto fraco dele. No calcanhar. E atirou uma flecha no calcanhar dele. E foi o que derrubou o homem imortal. O diabo, ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe. Ele conhece o que te paralisa, o que te deixa desanimado. E é por isso que mesmo estando fracos, mesmo que você esteja fraco na sua fraqueza, você tem que olhar para o Senhor. Porque é Ele que vai te fazer forte. Ele te faz forte nessa noite. Você que está aqui, que ouviu essa palavra, creia nisso. Não tire os teus olhos do Senhor. Não olhe para a circunstância. Não olhe para o problema. Porque se a gente for olhar para o problema nos consome. É como diz no Salmo 124. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos, as circunstâncias já tinham nos devorado. E é Ele quem nos sustenta de pé todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Creia, meu amado. Creia que Ele vai te fazer forte. Ele vai te fazer inabalável. Se levante no meio da sua situação, do teu impossível. Faça como Josafá. Fale para o Senhor. Nós não sabemos o que fazer. Eu não sei o que fazer, Senhor, diante dessa dificuldade. Mas eu creio que o Senhor tem a solução. Porque o Senhor é o Deus do impossível. Porque para Ele não existe cenário contrário, favorável. Ele age em todas as situações. Não precisa de situações favoráveis para Ele agir. Não precisa de estar tudo bom para Ele agir nas nossas vidas. Ele age, mesmo quando tudo está ao contrário, mesmo quando tudo está difícil, mesmo quando você pensa que é o fim. Quantas vezes eu pensei, é o fim. Agora eu não me levanto mais. Agora foi demais para mim. No outro dia eu estou aonde? De pé de novo. De pé de novo, porque a gente se levanta, não é pela nossa força. Não é. Se fosse pela nossa força, nós ia querer ficar deitado mesmo. Né? Mas é o Senhor que nos coloca de pé todos os dias. E que o Senhor venha colocar todos vocês de pé, na força da fé, na força do Senhor. Que vocês venham colocar os olhos no Senhor, assim como fez Josafá, né? Como fez o povo de Judá, que venceu a batalha. Que venceu, mas não foi pelas forças deles, foi pela força do Senhor. Foi o Senhor quem guerreou a guerra deles. E assim o Senhor vai fazer por mim e por você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus. Saúde os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você que recebeu essa palavra.